Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais esta aula do nosso curso para conselheiros e conselheiras tutelares. Vamos conversar hoje, uma das nossas últimas aulas, nós falamos sobre como o olhar definia a ação. Lembram dessa frase da Marcia Acioli? A forma como eu olho para alguém ou a forma como eu olho para alguma coisa define o meu jeito de lidar, define o meu jeito de interagir e de agir com aquela pessoa, né? Então, se a forma de olhar define o meu jeito de agir, o que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe foi o que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe foi um novo olhar, né? Ele começa por aí, tá? O estatuto começa com uma proposta, vamos dizer assim, de uma nova forma de ver crianças e adolescentes. Então, continuando daquele esqueminha que a gente parou na nossa última aula, né? Nós estávamos falando que as coisas mudam. Então, vínhamos de todo um processo histórico de falar desde a colonização do Brasil, construindo uma ideia, um paradigma de infância, de adolescência, de como lidar com ela. Vimos na última aula essa questão de como lidar, né? E vimos que as coisas mudam. Vamos falar um pouco mais para frente sobre estas leis aqui. Vou pular, tá? E ir para uma. Opa! E ir para uma, tem um errinho ali, para uma visão de futuro que o Estatuto nos traz. Acho que essa é uma questão um pouco mais prática, né? Ou um pouco, talvez seja um pouco a expectativa de quem está fazendo o curso de, puxa, finalmente vamos falar do Estatuto, né? Mas lembra quando eu falei que para a gente entender o claro a gente tem que ter o escuro, ou para a gente entender o irregular a gente tem que ter o regular? Né? Para a gente entender direitinho o ECA, a gente só consegue entender direitinho se a gente tiver essa visão anterior. Por isso que eu quis trabalhar bastante essa questão, né? E aí o ECA vai trazer para a gente, tem um errinho aqui só da apresentação, né? Uma visão de futuro, um olhar para o futuro. Né? A doutrina que o Estatuto traz é a doutrina da proteção integral. A gente viu que antes a doutrina era da situação irregular. Então, a criança, a lei, o Código de Menores, tratava das crianças em situação irregular. Quem estava dentro do esquema, né, aceito pela sociedade, pelos valores, os paradigmas dos adultos, estava dentro de uma situação irregular e não aquela lei não se aplicava, né, para aquelas crianças e adolescentes. Né? O estatuto ele vai dizer outra coisa, ele vai trazer um conceito que é de proteção e não de situação, e é de proteção integral. Integral vai querer dizer para todas as crianças e adolescentes. Aí a gente tem uma primeira grande diferença. Antes você tinha a lei para quem estava em situação irregular. Agora a lei é para todas, né? E integral no sentido de uma proteção completa, tá? Antes você tratava da situação, agora você protege e protege todas as crianças e adolescentes. Perdão. Crianças e adolescentes, então, são vistas como sujeitos de direitos. Antes eram vistas como objetos dos adultos, como pessoas em situação irregular, agora elas são vistas como sujeitos de direitos. Quando você tem um direito, né, eu não estou te dando esmola, você já tem aquele direito. Então, quando eu falo que a criança tem direito à educação, eu mudo a forma de olhar a educação. Não é algo que eu vou dar de presente para quem eu quero, é algo que ela tem por direito. Né? Percebe como muda? Né? Vai mudando aí a forma de ver. Ela é sujeito de direito
ela é destinatário de ação educativa, né? Ou seja, antes ela era objeto da ação do adulto. Agora ela é sujeito e ela é destinatária de ação educativa. Sempre que eu uso que eu vou explicar essa questão dos sujeitos de direitos, eu uso a gramática, né? Todos nós já passamos por uma aula de gramática onde a gente estudava sujeito e predicado. Lembram disso, né? E como que a gente aprendia a definição de sujeito, né, na aula de gramática? O sujeito era quem fazia a ação. E é isso mesmo, né? A criança como sujeito de direito, ela é aquela que participa da ação. Então, ela é a destinatária de ações educativas e não de ações corretivas, mas ela participa da construção dessas ações, né? Com direitos a processos legais. Lembra que a gente conversou que um juiz olhava para uma criança e falava: essa eu vou atender desse jeito, essa eu vou atender de outro, né? Agora não. Se a proteção é integral, é para todas, e se ela tem direito legal, todas têm o mesmo direito e todas têm o mesmo processo. Então, hoje existe todo um processo que o juiz precisa seguir, né, para julgar um adolescente que cometeu um ato infracional. Ele não pode falar assim: esse aqui eu acho que ele não fui com a cara dele, então vou mandar para a Fundação Casa. Esse aqui é mais bonitinho, né? Olha, loirinho, de olho azul e tal. Então, isso eu vou dar mais uma chance, né? Tem toda uma questão cultural que passa aí pelo olhar do juiz, né? O olhar define a ação, lembram? Né? Então, hoje, o juiz tem um processo, o promotor tem um processo que envolve várias pessoas e que todos os atos infracionais, por exemplo, seguem esse mesmo processo. Então, você põe todo mundo em pé de igualdade. Não vou julgar cada um de um jeito, né? Para usar o ditado popular, não vai ter dois pesos e duas medidas, né? Mas todo mundo vai ter direitos iguais. Se antes a criança era responsabilidade do Estado, hoje a criança é responsabilidade de todos, não só do Estado, né? O Estatuto coloca quatro grandes instâncias para dizer que a responsabilidade é de todos. A família, em primeiro lugar, a comunidade, a sociedade e o Estado. O que isso quer dizer? Que a responsabilidade por um filho, lembra que antes a gente comentou que quando a criança era pobre, por exemplo, ela poderia ser retirada arbitrariamente da família? Hoje não. Hoje o pai e a mãe, ele tem uma responsabilidade de cuidar do filho e ele tem que ser ouvido e participar desse processo. Mas não é só o pai e a mãe que tem que cuidar. Toda a comunidade tem que ter um olhar para a criança e para o adolescente. Se você vê uma criança 3 horas da manhã, perdida, na rua, numa situação complicada, correndo risco, né, você pode ser acusado de omissão se você não fizer nada. Porque a lei diz que todos têm o dever de cuidar dessa criança. Você não pode pensar assim: é responsabilidade dos pais, os pais que se virem, os pais que venham procurar. Não, a responsabilidade é de todos, né? É de todos. Família, comunidade, sociedade, ou seja, todos nós temos o direito e o dever de se preocupar com a educação das nossas crianças. Por isso que mais lá na frente a gente vai ver que existem conselhos para cuidar da educação da criança, existem uma série de mecanismos para a gente participar. E por último, do Estado. Tá? Ou seja, não tem mais aquela arbitrariedade. E se antes eles eram vistos como adultos em miniatura, hoje eles são pessoas, ou seja, são pessoas completas, né? Não são um pedaço, não são alguém que vai ficar pronto um dia, são pessoas, mas são, começa a ficar de manhã, começam a aparecer as mensagens, né? Mas são pessoas que pronto, vamos desconectar, que aí não atrapalha mais. Então, são pessoas que são pessoas integrais, inteiras, mas que estão numa condição específica, numa condição peculiar, tá? De desenvolvimento. A gente vai falar bastante sobre isso, mas eu preciso pensar na condição da criança de 3, que é diferente da criança de 10. A criança de 3
na aldeia indígena é diferente a condição dela é diferente da criança de 3 na cidade ou no sítio, num estado ou em outro, de uma descendência ou de outra. Cada um vai ter uma condição peculiar, especial, e é de alguém que está se desenvolvendo, que está em desenvolvimento. Tá? Não é, a gente vai dizer que a pessoa está pronta, vamos dizer assim, né, lá nos 18 anos. Tá? Depois a gente vai falar sobre essa questão da idade também. E aí, se antes a gente via a penalização da pobreza, hoje a gente tem que ter a proteção. Então, a lei é clara que nenhuma criança pode ser tirada dos seus pais porque a família é pobre. Né? A criança tem que ser tirada, a família tem que ser apoiada. A criança só vai ser tirada da família em situações extraordinárias e a família tem que ser apoiada para ficar com aquela criança. Ah, mas isso não existe. Estamos falando do que a lei diz. Tá bom? Começamos falando do que a lei diz. Depois a gente vai analisar a nossa realidade à luz, né, desse paradigma, tá? À luz desse novo olhar. Então aqui a gente tem uma série de questões, né, que resumem um pouquinho o que é o estatuto, o que ele vem propor, e aí os mecanismos de ação, se antes eram centralizados, hoje são descentralizados e participativos. Puxa vida, eu achei que eu tinha desconectado e não desconectei. Vamos desconectar deste aqui também. Isso, agora eu acho que eu desconectei. Tá? Então, se antes eram mecanismos centralizados e autoritários, hoje são descentralizados e participativos. A gente pegou o exemplo daquele grande orfanato, ou asilo, ou educandário. Né? Hoje, cada cidade tem que ter a sua casa-abrigo. E essa casa, o número ideal de crianças nessa casa é de no máximo 20, para ter um atendimento mais pessoal, mais personalizado, mais descentralizado e participativo. Se a criança é sujeito de direito, se o sujeito é o cara que faz a ação, naqueles exercíciozinhos lá de português, o cachorro mordeu a menina, o sujeito é o cachorro, porque ele que fez a ação de morder a menina. Lembram dessas frases, né? Dessas orações que a gente estudava? Se o sujeito é quem faz a ação, a criança ou adolescente tem que participar das ações educativas que ela vai se envolver na escola, no abrigo, na família, em todos os lugares. Mais para frente a gente também vai ver que isso não tem nada a ver com desrespeito, tá bom? Ou falta de limite. As políticas sociais, as políticas antes eram políticas, me fugiu a palavra, compensatórias, né? Ou seja, quem é pobre recebe uniforme, quem não é, não recebe. Hoje as políticas são universais. Todas as crianças têm que receber a educação. Todas. Não interessa a situação que ela está, se é regular, se é irregular. Por isso que muitas prefeituras passaram a desenvolver, a optar por essa ação em que a prefeitura dá uniforme para 100% dos alunos. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não preciso, mas a lei é para todos. Percebe? Quando você dá para todo mundo, você não cria aquele estigma. Aquele ali é o pobrezinho, ele ganhou uniforme. Não, todo mundo ganhou uniforme. Tá? Lei universal, ampla, uma coisa grande. Né? E as ações são sistêmicas, proativas e preventivas. Vamos falar mais sobre isso mais para frente, né? Já vimos um pouco a ideia de sistema com aquela coisa, aquele monte de relações que se influenciam o tempo todo, né? A cultura influencia na família, a família influencia na cultura, a criança influencia na igreja, a igreja influencia na criança, tal. Ou seja, sempre a gente tem que olhar um sistema, sempre a gente tem que ser preventivo, o ideal é que a gente seja preventivo, proativo, antes era reativo. Tinha a ação da criança, por exemplo, uma criança violenta, e aí vamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa porque essa criança está muito agressiva. Hoje, o mundo ideal que o Estatuto quer é, vamos desenvolver um projeto para que todos sejam pacíficos, antes de alguém se tornar agressivo. Sistêmicas e de processo. Né? Lembram que antes a gente falou de uma visão pontual.
né? Ou seja, foi agressivo naquele dia, dá lá um corretivo, acabou o assunto. Hoje não. Hoje cada criança, cada adolescente, cada situação que a gente vê, a gente vai sempre pensar num processo. Um monte de gente se influenciando e aquilo se desenrolando ao longo do tempo como um processo, tá? Isso é a doutrina da proteção integral. Então, o nosso esquema fica assim, né? Do mesmo jeito que antes, todo esse processo aqui continua dentro de aspectos históricos e culturais, né? Aqui, peço perdão que a apresentação repetiu aqui a entrada das coisas, né? Mas se antes a gente tinha código de menores e o ECA traz uma visão de futuro, o que a gente tem no presente, né? Percebem que o esquema ele é uma ferramenta pedagógica, né? A vida, as coisas se interagem o tempo todo. É claro que o estatuto já está valendo, mas a gente falou de olhar, né? Que o olhar define a ação. O olhar que o estatuto traz é um olhar para o futuro, um olhar para um processo onde essa criança, quando ela chegar lá a ser adulta, ela vai estar íntegra, protegida, formada integralmente, né? Se antes a gente tinha o Código de Menores e a gente tem esse olhar de futuro para o estatuto, o que a gente vive hoje, né? Esse é o grande desafio. O que a gente vive hoje, né? Eu vou deixar para vocês esse desafio de o que a gente vive hoje, como que vocês, pensando em tudo isso que a gente viu até agora, como que vocês entendem, como que vocês diriam, como que vocês analisariam o momento histórico que a gente está vivendo hoje? Será que alguém vai acertar? Né? Espero que sim. Vamos pensar sobre isso, tá? E vamos conversar sobre isso na nossa aula de quinta-feira, beleza? Nos vemos na próxima quinta a partir deste questionamento, né? Onde é que estamos hoje? Qual é a nossa realidade hoje? Que momento histórico vivemos hoje, tá? Então, vou terminar com um escritinho de novo. Gostei da ideia, né? Do ponto de vista dos direitos de crianças e adolescentes, tá? Ou DCA, do ponto de vista dos direitos da criança e do adolescente, vou pegar uma cor diferente aqui, vamos ver se eu acho uma cor diferente, adoro canetinha. Do ponto de vista dos direitos da criança e do adolescente, qual é o momento, espero que não fique muito claro, que vivemos hoje. Tá bom? A aula um tiquinho só mais curta, mas quase 20 minutos. Então, vamos falar sobre isso a partir do nosso encontro de quinta-feira. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Mandem as suas opiniões, mandem as suas considerações, dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade para falar ou no grupo ou no privado, no particular. E até mais, um abraço. Obrigado.